segundo lugar, a tristeza espiritual é sincera. É a tristeza pela ofensa e não pela punição. A lei de Deus foi infringida e seu amor foi abusado. Isso leva a alma às lágrimas. Uma pessoa pode ficar triste e não se arrepender. Um ladrão fica triste quando é apanhado, mas não por causa do roubo, e sim porque tem de sofrer a pena. A tristeza piedosa se expressa principalmente por causa da transgressão contra Deus. Portanto, se não houvesse uma consciência a ferir, um diabo a acusar, um inferno para servir de castigo, a alma ainda se sentiria triste por causa da ofensa praticada contra Deus. Que eu não ofendo meu bom Deus, nem entristeço meu Consolador, isso parte o meu coração. Em terceiro lugar, a tristeza espiritual que Deus produz é repleta de confiança, é mesclada com fé. A tristeza bíblica afundará o coração se a roldana da fé não o erguer. Assim como o nosso pecado está sempre diante de Deus, assim também a promessa de Deus tem de estar sempre diante de nós. Em quarto lugar, a tristeza espiritual é uma grande tristeza. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimom, de Zacarias 12:11. 2 sóis se puseram no dia em que Josias morreu, e houve um enorme lamento fúnebre. A tristeza pelo pecado deve chegar a esse nível. Em quinto lugar, a tristeza espiritual é, em alguns casos, acompanhada de restituição. Aquele que, por injustiça, errou contra outrem, em seus bens, lidando com fraude, deve, em sã consciência, realizar a compensação. Há um mandamento claro quanto a isso. Confessará o pecado que cometer e pela culpa fará plena restituição e lhe acrescentará a sua quinta parte e dará tudo àquele contra quem se fez culpado. Números 5, verso 7. Por isso, Zaqueu fez restituição. Se em alguma coisa tem defraudado alguém, restitui 4 vezes mais, como está em Lucas 19:8. Em sexto lugar, a tristeza espiritual é permanente. Não são algumas lágrimas derramadas ocasionalmente que servirão. Alguns derramarão lágrimas ao ouvirem um sermão, mas isso é como uma chuva de abril, logo acaba. Ou como uma veia aberta é fechada novamente. A verdadeira tristeza tem de ser habitual. Ó cristão, a doença da sua alma é crônica e a recaída frequente. Portanto, você tem de tratar-se com remédio continuamente, por meio do arrependimento. Essa é a tristeza segundo Deus. O componente número 3 é a confissão de pecado. A tristeza é um sentimento tão forte que terá expressões. Suas expressões são lágrimas nos olhos e confissão nos lábios. Os da linhagem de Israel puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados. Neemias 9:2. Gregório de Nazianzo chamou a confissão de um bálsamo para a alma ferida. A confissão é autoacusadora. Eu é que pequei, de 2 Samuel 24:17. E a verdade é que por meio desta autoacusação impedimos Satanás de acusar-nos. Em nossas confissões, nos identificamos com orgulho, infidelidade e paixão. Assim, quando Satanás, chamado de acusador dos irmãos, lançar essas coisas contra nós, Deus lhe replicará: eles já acusaram a si mesmos. Então, Satanás, você está destituído de motivos legítimos. Suas acusações surgiram muito tarde. Agora, ouça o que diz o apóstolo Paulo: se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. 1 Coríntios 11:31. Entretanto, homens ímpios como Judas e Saul não confessaram seus pecados? Sim, mas as suas confissões não eram verdadeiras. Para que a confissão do pecado seja correta e genuína, estas qualificações precisam estar presentes. Primeiro, a confissão tem de ser espontânea, tem de surgir como a água que brota do manancial, livremente. A confissão do ímpio é obtida à força, como a confissão de um homem sob tortura. Quando uma faísca da ira de Deus atinge a consciência dos ímpios, ou estão sob o temor da morte, eles se prostrarão em confissão. Mas a verdadeira confissão flui dos lábios, tal como a mirra jorra da árvore, ou o mel da colmeia, espontaneamente. Em segundo lugar, a confissão tem de ocorrer com contrição. O coração precisa ressentir profundamente o pecado. As confissões de um homem natural procedem do seu íntimo, assim como a água que passa por um cano. Elas não o afetam de maneira alguma. Mas a confissão verdadeira deixa impressões que pungem o coração.
Ao confessar seus pecados, a alma de Davi sentiu-se sobrecarregada. Já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Salmo 38:4. Uma coisa é confessar o pecado, outra coisa é sentir o pecado. Em terceiro lugar, a confissão tem de ser sincera. Nosso coração precisa estar em harmonia com a confissão. O hipócrita confessa o pecado, mas o ama, assim como um ladrão que confessa os bens roubados e continua a amar o roubo. Quantos confessam o orgulho e a cobiça com seus lábios, mas se deleitam neles ocultamente? Um verdadeiro cristão é mais honesto. Seu coração anda em harmonia com a sua língua. Ele é convencido dos pecados que confessa e detesta os pecados dos quais é convencido. Em quarto lugar, na confissão verdadeira, o crente especifica o pecado. O ímpio reconhece que é um pecador como todos os outros. Ele confessa o pecado de maneira geral. Um verdadeiro convertido reconhece seus pecados específicos. Ele se comporta à semelhança de uma pessoa enferma que vai ao médico e lhe mostra as feridas dizendo: levei um corte na cabeça, recebi um tiro no braço. Ou seja, o pecador entristecido confessa as diversas imperfeições de sua alma. Por meio de uma inspeção diligente do nosso coração, podemos achar alguns pecados específicos que tratamos com indulgência. Confessemos com lágrimas esses pecados, indicando-os pelo nome.